Canal da Tamara, um podcast pelo Ressignificar o Passado e Construir o Futuro com o livro Revendo Caminhos. Pega papel e caneta, anote os códigos para colocar em prática o que você aprender aqui. Lembre-se, você pode, seja movido pela renovação da sua mente e transborde amor próprio. Se inscreva no canal para apoiar o meu trabalho e transborde para mais pessoas. Adquirindo o livro pelo link na descrição do vídeo, você estará me incentivando a continuar. Aprimore a sua visão e a sua jornada, porque ela é muito especial e única para cada pessoa. Com as suas descobertas e ressignificando o passado, esse livro pode te ajudar para dar mais estratégias e se encontrar e entender a sua identidade, dando direção para o seu propósito. Aqui eu encorajo você a mergulhar em cada capítulo para aplicar na sua própria vida. Saiba que você tem capacidade para enfrentar as dificuldades e você tem muito potencial para descobrir o que realmente é importante para a sua vida. Cada passo dado aqui será para a sua libertação. Nós vamos falar sobre referência perfeita. Aprendemos a reconhecer nosso valor, a definir quem somos através do olhar do outro. Porém, este não é um espelho totalmente confiável. Ele foi distorcido por suas próprias indefinições e conflitos. É o olhar de quem não conhece nem a si mesmo. Jesus mostrou que muitas vezes somos cegos guiando cegos. Certamente o olhar do outro nos ajuda. Ele percebe coisas a nosso respeito que fogem à nossa percepção, porém não nos definem. Não somos apenas e simplesmente o que o outro percebe. Uma pessoa míope não enxergará de forma definida o rosto de alguém à sua frente, o que não quer dizer que esse rosto está disforme. Os olhos do outro não são espelhos confiáveis para refletir o que realmente somos. Portanto, não ser reconhecido, aprovado, valorizado pelo outro não é prova de falta de valor. Somos capazes de refletir e de autoexaminarmos, de olhar para dentro de nós mesmos e nos conhecermos. Somos a única criatura de Deus aqui na Terra capaz de refletir sobre si mesmo. Essa capacidade precisa ser usada sem economia. Porém, não podemos ser arrogantes a ponto de achar que podemos perceber, responder, explicar, compreender tudo. Somos mais do que nossa percepção e capacidade de reflexão pode alcançar. Nosso olhar está contaminado por nossa história, bloqueios, sentimentos negativos e tantos outros obstáculos. Não perceberemos sozinhos todo o mistério que nos envolve. O que vemos e entendemos a nosso próprio respeito é apenas a parte do que somos. Podemos nos comparar a uma ilha ou um iceberg. A parte visível que fica acima da água representa a menor parte da montanha. A maior está submersa. O que vemos, o que sabemos a nosso respeito, representa a parte visível. O restante nós desconhecemos. Em um processo terapêutico, trabalhamos para trazer à tona algo mais do que está submerso. Para trazer um pouco mais de luz a esta grande parte escura que influencia nosso agir, pensar e sentir. No entanto, por mais valioso que seja esse trabalho, ele não desvenda todos os nossos segredos. Nenhum instrumento terapêutico foi ou tem sido suficiente para explicar e revelar todos os mistérios sobre quem somos. Contudo, o fato de não nos conhecermos não significa que não somos conhecidos por ninguém. Há um olhar perfeito, sem mácula, puro e que nos vê além do que somos capazes de perceber. Nós olhamos a aparência, o superficial, ele vê o profundo. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, porém o Senhor olha o coração. 1 Samuel 16:7. Ele também é o referencial, o espelho perfeito e capaz de nos revelar uma imagem fiel de nós mesmos. Um olhar livre de obstáculos, que nos percebe com profundidade e totalidade. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e incorrigível. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo a mente, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17, versículos 9 e 10. Ele é o referencial e a direção para conhecermos nossa verdadeira identidade. Jesus é um espelho sem manchas, sem equívocos, sem falhas. Ele não tem dúvida sobre quem nós somos e nem sobre quem ele é. Jesus deixou sua glória e nasceu como homem. Viveu dentro dos limites que um corpo humano e que uma vida terrena impõe. Contudo, desde criança, ele tinha consciência de sua identidade. Aos 12 anos, ele foi juntamente com Maria e José na festa da Páscoa, que acontecia anualmente em Jerusalém. Na volta para casa, depois de 3 dias de viagem, Maria e José perceberam que Jesus não estava, como eles imaginavam, junto com os parentes e amigos. Então, eles voltaram a Jerusalém para procurá-lo, e o encontraram no templo, conversando com os doutores.
A Bíblia nos conta essa história. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Lucas 2, 46 a 49. Jesus, desde criança, sabia quem era e o que veio fazer. Ele sabia de onde vinha, qual era a sua missão e para onde voltaria. Não tinha dúvidas a respeito de sua identidade. Já adulto, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E assim que saiu da água, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba, e uma voz que veio do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nesse momento, Deus também confirma sua identidade para os que estavam presentes e para todos nós hoje. Jesus ama e conhece a cada um de nós melhor e mais profundamente que nós mesmos. Sabe quem somos, o valor que temos e qual o propósito de nossa vida aqui. Conhece cada célula de nosso corpo e onde fica a fronteira entre a alma e o espírito. Lugar que talvez nunca venhamos a conhecer. Conhece todos os elementos que compõem nosso corpo, alma e espírito, e os caminhos que nos levam à nossa essência, porque Ele mesmo criou a essência e o caminho. Jesus se identifica como eu sou, porque Ele é imutável, perfeito, completo, definido. Nós estamos em processo contínuo de crescimento e mudança. Ele sabe quem somos hoje e o que podemos vir a ser. Ele pode nos revelar. Quanto mais próximos dele estivermos, mais fortalecida estará a nossa identidade. E mais próximos estaremos da verdade sobre nós mesmos. Conhecer Deus, saber quem Ele é, nos ajuda a saber quem somos. Da mesma forma que quanto mais sentirmos e compreendermos seu amor por nós, mais conscientes estaremos do nosso real valor. A Bíblia toda é uma declaração de amor à humanidade, um reconhecimento do quanto Ele nos ama e nos valoriza. E o sacrifício de Jesus foi o marco mais visível dessa prova. A cruz é a prova real e concreta do seu amor por nós e do valor que Ele nos dá. E o reconhecimento desse sacrifício e de Jesus como Salvador muda a nossa condição de criatura para de filhos de Deus. A nossa essência está ligada à essência dele. Viver fora dessa verdade é caminhar fora da rota. Voltar à essência é retomar o caminho para reconhecer a pessoa que nascemos para ser. Ele é o Criador, e o conhecimento profundo de nós mesmos depende da ajuda de quem nos conhece profundamente. Precisamos dele para sabermos quem realmente somos. Necessitamos do amor dele para reconhecer nossa importância. Um novo olhar para nossas experiências pode mudar a interpretação que fizemos delas, nos trazendo uma nova consciência e uma mudança de vida. Contudo, através do olhar perfeito de quem nos fez, nos conhece e nos ama, poderemos saber quem realmente somos. No espelho de Deus, poderemos ver refletida a nossa real imagem. Conhecer a nós mesmos sem conhecê-lo é como tentar descrever a mensagem revelada em uma obra de arte sem conhecer o artista. A interpretação pode ser pura divagação. É no artista que está a revelação da obra. Um olhar através do espelho de Deus nos ajudará não somente a nos ver como somos, mas nos ajudará a nos tornar quem temos potencial para ser. Antes de continuar, eu vou deixar um recado aqui. Curte esse vídeo, anote todas as coisas e aplique na sua vida. E ative as notificações do sininho abaixo na opção todas para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar. Como Deus nos vê? Os que esperam no Senhor subirão com asas como águia. Isaías 40:31. Há uma história contada no livro de Leonardo Boff que diz que um camponês encontrou na floresta um filhote de águia e o capturou. Colocou-o no galinheiro junto às galinhas, comendo o que elas comiam, vivendo como elas. Esse filhote cresceu e se tornou uma águia linda, mas se comportava como galinha. 5 anos depois, esse camponês recebeu a visita de um naturalista que ficou admirado ao ver uma águia no galinheiro, como se fosse uma galinha, e decidiu salvá-la. O camponês lhe disse que a tentativa seria em vão. Apesar de suas asas de quase 3,5 metros de extensão, aquela águia acreditava que era uma galinha. Inconformado, o naturalista disse que ela era e continuaria sendo uma águia, porque tinha um coração de águia e um dia voltaria a voar como tal. Colocou-a no braço, a ergueu, dizendo que ela era uma águia, que seu lugar era no céu e que ela deveria voar. A águia olhou ao redor, viu as galinhas ciscando e pulou para junto delas. Na tentativa seguinte, ele subiu com ela no telhado da casa e fez a mesma coisa. Mas novamente a águia viu as galinhas e pulou para junto delas. No dia seguinte, o naturalista levou a águia para o alto de um morro, longe das casas e das galinhas, ergueu a águia nos braços com os olhos voltados para o sol e repetiu o que havia dito nas outras tentativas. Depois de alguma resistência,
insistência, ela abriu suas asas, ergueu-se soberana e começou a voar cada vez mais alto, e nunca mais voltou. Essa história é uma metáfora da nossa condição. Somos águias, mas fomos criados para acreditar que somos galinhas, no bom sentido, é claro. Fomos criados cheios de medos, inseguranças e fragilidades. Traumas de infância, humilhações, abandono, rejeição nos levaram a crer que somos galinhas. Contudo, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, do Deus Todo-Poderoso. Temos o DNA do Criador. Há em nós o sopro de vida dado por Ele. Nele temos o que necessitamos. Contudo, se não cremos, essa verdade não terá efeito em nós, porque não tomaremos posse dela. Em Deus, descobrimos nosso verdadeiro potencial. Ele nos conhece e confia em nós. Sua confiança está no fato de Ele mesmo ter nos feito com potencialidades, dons e talentos. Somos capazes de voos muito mais altos, porque Ele mesmo nos capacitou para isso. Segundo a sua palavra, nós podemos todas as coisas nele que nos fortalece. O que não podemos por força própria, podemos pela força dele. Ele não define quem somos através do lugar que ocupamos na família ou na sociedade, pelo que possuímos ou perdemos, pelo que aprendemos ou deixamos de aprender, pelas humilhações ou privilégios. Davi era o filho menos considerado de sua família. Seu pai tinha planos e expectativas em relação aos outros filhos, menos em relação a ele. Era o menor sob a ótica do pai e dos irmãos. Contudo, foi nele que Deus viu o potencial necessário para ser o rei de Israel. Deus vê o que mais ninguém pode ver. No seu livro Quem é Você, Águia ou Galinha, de 2012, o pastor Jorge Linhares, assim como outros autores e outros livros, faz algumas comparações entre o comportamento da águia e da galinha, como cada uma reage diante de algumas situações e como usa os recursos que lhes foi dado. Dentre essas comparações está a maneira de usar as asas e como se comportam diante da tempestade. Uma ilustração que nos ajuda a perceber como nós agimos diante de algumas circunstâncias, como usamos os nossos próprios recursos. Eu fui criada no interior, numa casa com quintal, sempre cheio de galinhas. Feita com quiabo pela minha mãe, elas eram uma maravilha. Porém, no quintal, era irritante sua pouca habilidade para lidar com as asas. Elas as batiam desajeitadamente, soltando penas para todos os lados, parecendo não ter nenhuma coordenação motora. Um verdadeiro estardalhaço e o pior, para subirem uns poucos centímetros do chão. Ao contrário da galinha, a águia usa as asas com maestria. Com poucos movimentos, sem barulho e de forma elegante, ela ganha o céu. Respeitosamente, ela conquista grandes alturas. Com classe, segurança e formosura, ela demonstra superioridade na arte de voar, sem o propósito de se exibir. Deus nos capacitou, nos deu inteligência, força, talentos para conquistar grandes alturas. No entanto, nem sempre reconhecemos esses recursos ou sabemos utilizá-los. Muitas vezes os usamos como a galinha, fazendo muito barulho e com pouco resultado. Muitos de nossos projetos vão por água abaixo antes mesmo de serem iniciados, porque fazemos muito barulho em relação a eles. Contamos nossos planos para todo mundo e o resultado é que nada construímos. A energia que deveria ser usada na sua realização foi perdida na divulgação antecipada. Agimos como se tentássemos convencer os outros de algo quando nós mesmos não estamos convencidos. Quem usa as asas como águia não faz barulho. Fala menos e realiza mais. Quem sabe que é capaz faz o que tem que ser feito e deixa que as outras pessoas fiquem sabendo pelos resultados. Muitos justificam o fracasso como sendo vítima da inveja do outro, como se a inveja fosse uma força que interferisse diretamente em nossos planos, sem a nossa participação ou consciência. Ouvi certa vez uma história, não posso afirmar, sobre um piloto de avião, ex-combatente de guerra. Já aposentado, depois de alguns anos, decidiu tentar realizar um antigo sonho, fazer um pequeno voo em um dos aviões que ele havia pilotado quando estava no exército. Depois de muito empenho para conseguir a autorização, ele fez uma revisão no pequeno bimotor e levantou o voo. A emoção foi intensa. À medida que o avião ganhava o céu, seu coração parecia não se conter dentro do peito. Em poucos minutos, anos de história passaram em sua cabeça, como um filme. Porém, não levou muito tempo para que a preocupação e o medo roubassem o lugar da alegria. A uma determinada altura, ele percebeu um movimento abaixo de seus pés. Havia um buraco, onde um rato tentava roer a mangueira que levava combustível até o motor. A situação passou de uma aventura emocionante para a expectativa de uma tragédia. A solução possível ao olhar de qualquer pessoa poderia ser de recuar imediatamente, descer e tentar pousar o mais rápido possível. Porém, não haveria tempo suficiente. Antes do avião chegar ao solo, o pior já teria acontecido. Apesar da gravidade da situação, aquele experiente e confiante piloto não se deixou abater, não se permitiu desistir. Ao invés de descer, ele decidiu subir o mais alto que seu bimotor fosse capaz de suportar.
Nem a ameaça, nem o desespero conseguiram tomar espaço em sua mente. Ele continuou subindo mais e mais, até que o movimento abaixo de seus pés cessou. O rato morreu. O ar rarefeito de elevadas altitudes o matou sufocado. Não foi o rato que definiu o desfecho da história, mas a escolha do aviador. Da mesma forma, a inveja de outros pode ter a intenção de um roedor, de destruir nossos projetos. Contudo, se ao invés de recuar, decidirmos subir e vencer, nossa vitória inutilizará a inveja, não importa através de quem ela venha ou onde ela esteja escondida. O que nos faz fracassar não é o poder destruidor do invejoso, mas nossa escolha em recuar. Contudo, para evitar que nossas forças sejam minadas por palavras contrárias, o mais sábio é agir como a águia, silenciosamente. Deus nos ensina algo sobre isso no livro de Lucas, capítulo 1, onde conta a história de Zacarias, sacerdote do Senhor, casado com Isabel, que era estéril. Enquanto Zacarias estava no santuário para queimar o incenso, e o povo do lado de fora orando, o anjo Gabriel lhe apareceu dizendo que sua esposa lhe daria um filho, a quem ele daria o nome de João. Porém, Zacarias questionou o anjo, dizendo que ele era velho e que Isabel havia passado da idade de gerar filhos. Então o anjo Gabriel lhe disse: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Lucas 1, 19 a 20. Zacarias só voltou a falar depois que o seu filho nasceu. Ele questionou porque avaliou a situação, baseando-se nas possibilidades humanas. E se isso aconteceu, mesmo ouvindo do próprio anjo, provavelmente as pessoas que estavam do lado de fora do santuário também duvidariam caso ele fosse revelado o acontecido. O questionamento das outras pessoas poderia acrescentar mais dúvida ainda ao coração de Zacarias. Para evitar que ele mesmo murmurasse e que desse oportunidade para ouvir murmurações, Deus o calou até que a promessa se cumprisse. O muito falar pode minar as forças e a fé, o que é bem diferente de pedir conselhos sobre o que pretendemos fazer. Aprender com quem sabe, buscar informação, pedir conselhos certamente contribui para o êxito de um projeto. Na multidão de conselhos há segurança. Provérbios 11:14. O problema está no movimento, na divulgação antecipada, no estardalhaço que muitas vezes fazemos antes de concretizarmos algo. Antes de continuar, eu vou deixar um recado aqui. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. Com isso, você contribuirá para o crescimento do canal, para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. Como enfrentamos as tempestades? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Mateus 5:45. O sol se levanta e as tempestades caem para todos, independentemente da idade, classe social, raça ou credo. Todos passamos por elas de uma forma ou de outra. O que difere é a atitude de cada um frente a elas. Ninguém está imune às crises e tribulações. Elas fazem parte da vida e contribuem para o nosso crescimento. Vivenciamos sucessos e fracassos, ganhos e perdas, mas o mais importante é o que fazemos com eles, a forma como os aproveitamos para crescer e realizarmos o propósito para o qual nascemos e vivemos. Desistir ou enfrentar depende do olhar de cada um e faz toda a diferença no desenrolar de cada história. Para uns, uma porta fechada é um obstáculo que indica o fim da linha. Para outros, um sinal de que a vitória está em outra direção, ou que há algo a aprender enquanto busca a superação do obstáculo. A galinha enfrenta a tempestade encolhida, com a cabeça baixa entre as asas. O sentimento que desperta nos outros é de piedade. Sua atitude demonstra fraqueza e impotência. A águia, ao contrário, se lança de encontro ao vento para que sua força a eleve acima das nuvens que provocam a tempestade, demonstrando coragem e determinação. Deus nos vê como águia. Ele conhece os recursos que nos deu, sabe do que somos capazes. Quando nos vemos através de nossas limitações, agimos como galinhas, inseguros, frágeis, vítimas da tribulação. Através de seus olhos, focamos as possibilidades. O apóstolo Pedro, depois de ter conseguido a proeza de andar sobre as águas, afundou por medo do vento. Desviou o olhar de onde vinha sua força. Não é fácil manter o foco na direção certa quando a tempestade nos assusta. Mas quando conseguimos manter os olhos em quem nos garante, nós permanecemos e o vento passa. Pedro afundou, sim, por perder o foco. Porém, não podemos deixar de ressaltar que ele ousou sair do barco. E por isso, mesmo que por pouco tempo, ele experimentou a incrível sensação de sentir o mar embaixo de seus pés. Algo que imagino ele jamais tenha se esquecido e que os outros que escolheram a segurança do barco só puderam imaginar.
Encolher-se em uma atitude de defesa traz a falsa sensação de proteção, de blindagem, nos roubando a chance de experimentar e ir além. Evidentemente, há muitas situações em que não podemos e não devemos enfrentar, nos expondo ao perigo. Diante de um assalto, não se deve reagir. Se percebemos o sinal de uma forte chuva, devemos buscar abrigo. Atitudes de defesa não significam covardia, mas prudência. O nosso instinto de preservação nos leva a agir assim. Como contrair a mão rapidamente ao sentir o calor do fogo, ou fechar os olhos quando qualquer coisa se aproxima de nosso rosto. Em situações dessa natureza, a defesa é prudente, é útil e necessária. Contudo, em outras, é limitadora e nos leva a perdas significativas. O filme Dança com Lobos começa com uma cena muito marcante. O cenário é de uma guerra onde os dois exércitos inimigos permaneceram por muito tempo, cada um de um lado da trincheira, acuados, evitando o enfrentamento. Ambos, por medo do confronto, permaneceram na posição de defesa. No entanto, enquanto se protegiam, não puderam evitar um perigo e um prejuízo maior. Os soldados estavam morrendo de fome, doença e falta de socorro para os feridos. De um lado e do outro, as perdas aumentavam a cada instante, mas ninguém tinha coragem para enfrentar a situação e decidir a batalha. Até que um dos soldados, seriamente ferido, se levantou. Com os pés quase moídos, calçou a bota, pegou seu cavalo e, em uma atitude parecida com delírio, foi para o meio do campo de batalha e instigou o confronto. Um comportamento aparentemente louco, mas que definiu a situação. Os dois se enfrentaram e a guerra teve seu desfecho. Evidentemente, muitos soldados foram mortos e feridos. Porém, por mais perdas que tenham acontecido, teria sido devastador para ambos os lados se os dois exércitos permanecessem imóveis, apenas se protegendo do confronto. A tentativa de nos protegermos pode trazer um sofrimento muito maior. Agimos como se estivéssemos acuados, atrás de trincheiras, negando enfrentar as dificuldades, evitando alterações e mudanças, até que uma crise nos lança no campo de batalha, nos impõe o confronto e nos desafia a enfrentarmos nossos limites. Quando isso acontece e nós enfrentamos, podemos nos superar, crescer e nos tornar pessoas melhores. Os desafios não são apenas parte inevitável da vida, mas também ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar. O que para nós pode parecer um lugar seguro, para Deus é lugar de estagnação, de limitação, e sua proteção jamais nos paralisa. Nossa tendência é de buscar a segurança do cais e evitar as incertezas da viagem. Contudo, somos como os navios que estão seguros no porto, mas foram construídos para navegar. O porto é lugar de abastecimento, de reparos, não de permanência. Quando insistimos em nos manter por mais tempo que o necessário, Deus move as águas e permite que a tempestade arrebente as correntes e solte as âncoras. Pode ser assustador, mas tem um propósito. Há uma história muito conhecida que fala de um mestre que viajava com seu discípulo. Chegando a uma região muito pobre, entraram em uma casa onde morava uma família que vivia de forma muito precária. O mestre e seu discípulo foram muito bem recebidos pelo dono da casa, que se desculpou por não poder oferecer mais que um copo de leite. É que eles possuíam apenas uma magra vaquinha, cujo leite, em parte, era consumido pela família e, em parte, era trocado por alimentos na cidade. Depois que se despediram e se afastaram um pouco da casa, o mestre ordenou que seu discípulo voltasse e matasse a vaquinha, que ele a empurrasse no barranco. Mesmo assustado e sem entender, o discípulo obedeceu. Com muito pesar, ele matou a vaquinha, empurrando-a morro abaixo, e os dois seguiram seu caminho. 2 anos mais tarde, depois que o mestre havia morrido, o discípulo voltou àquele mesmo lugar. Ele nunca havia conseguido esquecer o que fez. Ao chegar, foi surpreendido pelo que viu. No lugar do casebre havia uma grande e bela casa, e a família pobre agora era formada por prósperos produtores. O rapaz indagou os motivos de tamanha transformação, e o dono da casa contou que tudo aconteceu após uma tragédia, depois que a sua vaquinha, que era a única fonte de renda da família, caiu no barranco e morreu. No início, eles ficaram desesperados e passaram por muita fome, mas depois tiveram que buscar outras alternativas para continuarem vivendo. Nesta busca, descobriram que a terra era muito fértil e daí começaram a plantar e prosperar. Foi preciso perder para ganhar, sair do conforto para crescer. A dificuldade gera a necessidade de buscar soluções e, consequentemente, amplia a visão. O despertar da consciência muitas vezes vem após uma crise. Antes, é como se vivêssemos em um estado constante de sonambulismo. Quando fazemos por muito tempo uma mesma coisa e nos acomodamos a uma situação, ela se torna automática e perdemos a consciência do que estamos fazendo e simplesmente repetimos as mesmas ações. Algumas vezes isso se torna útil, como por exemplo, quando aprendemos a dirigir. No início, precisamos estar ligados a cada movimento, detalhe e gesto. Com a repetição, essas atitudes se tornam automáticas. Dirigimos sem pensar no que estamos fazendo, de maneira que podemos conversar com alguém do lado, ouvir uma música, etc.
O problema é quando algumas situações das quais deveríamos estar conscientes também passam para o automático, de maneira que perdemos a noção de seu valor. O exemplo disso é deixar de valorizar e perceber a importância da família, porque a temos todos os dias. Nos esquecemos do quanto a vida é preciosa porque estamos bem de saúde. Realizarmos o trabalho com descaso e sem entusiasmo porque nos sentimos seguros no emprego. As tempestades nos tiram do conforto, nos alertam, nos movem e mostram novos mares. Muitas vaquinhas precisam ir para o brejo durante a nossa vida para nos despertar para novas possibilidades e nos mostrar novos horizontes. Algumas vezes é um emprego que se perde, ou uma sociedade que se desfaz, uma falência que nos pega de surpresa, uma pessoa que nos abandona, enfim. Há muitas situações que são, a princípio, sentidas como perda, fracasso ou tragédia. Porém, são mudanças que não acontecem para nos enfraquecer, mas para revelar nossa força, novos talentos, dons e capacidades. Não para afundar o barco, mas para mudá-lo de direção. Novas terras foram descobertas porque o vento forte e incontrolável mudou a direção do navio. Quando as crises nos abatem e nos encolhemos com pena de nós mesmos, como galinhas, perdemos as oportunidades ocultas na tempestade. Quando nos lançamos como a águia, saímos do lugar de conforto para alcançar outros mais altos. Sentir pena de si mesmo torna mais difícil a caminhada, além de atrasar o processo. Deus aproveita as dificuldades pelas quais passamos para transformar e aprimorar nosso caráter. Creio que Ele espera que, ao passarmos por nossas tempestades, possamos não apenas buscar novas soluções, mas perceber o que estamos aprendendo através das dificuldades, em quem estamos nos tornando enquanto as superamos. Viver como águia não nos torna imunes ou isentos das crises, nem nos dá garantias de estabilidade, mas nos torna mais habilitados a cada desafio. Não nos garante o sucesso em todos os voos, mas nos ensina a crescer com o fracasso sem nos depreciarmos pelas falhas. Não é um caminho fácil. Certamente não é algo que conseguiremos realizar da noite para o dia. Contudo, cada pequeno passo dado aumentará o respeito próprio. E esse, a força para prosseguir, o impulso e a coragem para comprometermos com novos passos para nos tornarmos a pessoa que Deus nos potencializou para ser. Ative as notificações do sininho abaixo na opção todas para continuar prosseguindo nessa caminhada junto comigo. Vamos continuar a leitura. Deus revela nossas capacidades sem ocultar nossos defeitos. Certa vez, Jesus chegou à praia, onde havia 2 barcos e alguns pescadores lavando suas redes. Ele entrou no barco de Pedro, pediu que se afastasse um pouco e falou à multidão que o seguia. Assim que terminou, pediu a Pedro que jogasse a rede. Os pescadores haviam trabalhado toda a noite e a pesca tinha sido um fracasso. Pedro, contudo, confiando na palavra de Jesus, lançou-a novamente e o resultado foi uma pesca maravilhosa e surpreendente. Interessante que Jesus chegou na praia no momento em que eles lavavam a rede e não antes disso. Enquanto ele falava, os pescadores terminavam o serviço. Ele sempre chega no tempo certo. Quem já teve a oportunidade de ver as redes sendo retiradas do mar ou de um rio deve ter ficado surpreso com a quantidade de lixo que elas trazem. São coisas estranhas que não deveriam estar no fundo dos rios e dos mares. Em muitos lugares, a pesca é prejudicada pelo lixo jogado nas águas. Os peixes não conseguem sobreviver. Não pode haver vida em águas sujas. Os pescadores precisam lavar as redes e consertar-lhes os danos antes da próxima pesca. Caso contrário, o trabalho se torna inviável. Uma rede obstruída pelo lixo ou danificada não pode ser usada novamente. Se sondarmos nosso interior, certamente encontraremos muitos resíduos lançados durante nossa vida. Coisas desagradáveis que achávamos estarem cobertas pelas águas do tempo para sempre. Porém, em algum momento são trazidas à tona. Quando isso acontece, incomodados com a sujeira, tentamos jogá-la de volta para o fundo sem limparmos a rede. Uma escolha motivada pela economia emocional. Queremos nos poupar da dor, evitar o desgaste, fugir do conflito. Enfim, tentamos nos economizar. Uma tentativa que podemos chamar de economia porca, por causa do prejuízo existencial incalculável. Nossa vida vai se tornando estéril devido a tanto lixo escondido. O propósito de Jesus é nos ajudar a enfrentar a verdade para nos libertar e nos abençoar. Enquanto ele falava à multidão, esperava os pescadores lavarem suas redes para lhe proporcionar uma pesca maravilhosa. Enquanto ele fala conosco, aguarda que lavemos nossas redes, porque planeja nos proporcionar verdadeiros milagres. Ele não deseja que nossa mente e nosso coração sejam redes cheias de entulho. Ele nos ama, apesar da sujeira que guardamos. Porém, não deseja que permaneçamos dessa forma. Deus nos revela seu amor, o quanto nos valoriza e acredita em nós. Nos criou à sua imagem e semelhança. Nos deu domínio sobre tudo na terra e no mar. E entregou sua vida para que fôssemos salvos. Demonstrou que vê em nós o que ninguém mais vê. Afirmou que todo aquele que nele crê poderá fazer mais do que ele fez enquanto estava aqui.
Enfim, realçou o melhor de nós. Contudo, não omitiu nem escondeu nosso lixo interior. Revelou também nossa natureza ruim, os erros, fraquezas, limitações, tendências e sentimentos negativos. Pois é do interior do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as prostituições, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o dolo, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a insensatez. Marcos 7:21. Somos sua imagem e semelhança, mas também frutos da queda e herdeiros do pecado original. O bem e o mal fazem parte de quem somos. No Evangelho de Lucas, há o registro de um detalhe importante e muito significativo sobre o quão profundo Jesus nos conhece, sobre seu objetivo em despertar nossa consciência e nos dar a oportunidade de lavarmos nossas redes, para que o Espírito dele possa fluir através de nós. Ele explicava a seus discípulos todas as coisas que haveria de lhe acontecer em breve, e que todos iriam se dispersar quando esse momento chegasse. Ao ouvi-lo, Pedro afirmou com muita convicção que jamais deixaria Jesus, que qualquer um poderia abandoná-lo, mas ele não. Porém, Jesus lhe afirmou que não era bem assim, que na verdade Pedro negaria 3 vezes antes de o galo cantar. Não demorou muito para que Jesus fosse levado como prisioneiro, e todos fugiram como ele havia previsto, inclusive Pedro, que o seguiu de longe. Naquela mesma noite, quando estava em um pátio perto do lugar onde Jesus se encontrava preso, o discípulo foi reconhecido como seguidor do Mestre. Com medo, imediatamente negou conhecê-lo. Em seguida, uma outra pessoa o reconheceu e depois outra. Enquanto ele ainda falava, negando pela 3ª vez fazer parte do grupo que andava com Jesus, o galo cantou. Nesse momento, o olhar de Jesus e de Pedro se encontraram, e como declara o Evangelho, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22:61. Foi impactante o encontro de olhares que mexeu profundamente com Pedro. Nesse momento, ele foi surpreendido por uma consciência tão clara a respeito de si mesmo que tocou sua alma. Ele não sabia, mas ainda havia muito lixo em sua rede. Porém, o olhar de Jesus não foi um olhar de rejeição ou repreensão, de decepção ou condenação. Foi um olhar de amor, aceitação, compreensão e compaixão. Jesus é Senhor da história. Ele conhece os fatos antes de acontecerem. Por isso, não se decepciona. Ele sabia o que podia esperar de Pedro naquele tempo, assim como sabe o que pode esperar de nós a cada momento. Aquela não foi uma revelação com o objetivo de humilhar ou criticar seu discípulo, mas de trazer consciência, arrependimento, libertação e salvação. O alvo de Jesus é transformação. Ele revela quem somos, para que nos tornemos quem podemos ser. Pedro amava Jesus e não estava mentindo quando afirmou sua fidelidade. Ele realmente acreditava que seria capaz de segui-lo, independentemente dos perigos que viessem a acontecer. Mas a verdade vai muito além do que vemos, pensamos e sentimos. Não nos conhecemos como ele nos conhece. Ele sabe como reagiremos antes de agirmos. Conhece nossas palavras antes de pensarmos em dizê-las. Através das experiências, ele mostra para nós quem realmente somos. Faz vir à tona o que desconhecemos a nosso respeito. Nós sabemos o tamanho de nossa fé quando passamos pelas tribulações, o quanto somos fortes quando enfrentamos lutas, se temos domínio próprio diante do confronto, quanto o amamos e estamos dispostos a obedecê-lo diante das tentações. Jesus revelou as fraquezas de Pedro naquele momento, porque acreditava no seu potencial futuro. Não o via como um discípulo vacilante, inseguro e impetuoso que todos conheciam, mas um líder firme, decidido e equilibrado que ele realmente veio a ser. Jesus revela o que é ruim para nos dar a chance de sermos melhores. Mostra o que nos prende para nos dar a oportunidade de nos libertar. Consciência e arrependimento são os primeiros passos para a mudança. Se nos arrependemos, o inimigo deixa de ter direito de nos acusar e requerer punição contra nós. Pedro enfrentou o doloroso processo e foi transformado, enquanto Judas fugiu, refém da culpa, e foi tragado pela morte. Gostou do conteúdo e quer saber mais do meu trabalho? Na descrição do vídeo tem um link para ter o acesso ao grupo de transbordo e às minhas redes sociais. Caso você queira adquirir o livro Revendo Caminhos da Elizabeth Pimentel, na descrição do vídeo tem um link de afiliado para comprar. E com isso você contribuirá para o crescimento do canal. Curtiu o conteúdo? Salva e aplica na sua vida. Se você quiser acompanhar mais conteúdos como este, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho abaixo, na opção Todas, para prosseguir nessa caminhada junto comigo. Muito obrigada, que Deus te abençoe e lembre-se, você é amada. Até o próximo capítulo.